Agora eu consegui, não tava dando problema na conexão, agora foi. Hoje eu vou falar sobre as casas astrológicas, mais especificamente sobre as casas angulares, né? Já me perguntaram, Amanda, você já falou sobre as casas? Eu respondo, já falei muitas vezes sobre as casas astrológicas, já escrevi textos sobre as casas astrológicas, já falei sobre as casas angulares, né, as cadentes, excedentes, já falei bastante, inclusive recentemente estava participando dos encontros do REA, a Rede de Estudos Astrológicos, junto com o Paulo Vasconcelos. Foram excelentes os encontros sobre as casas, né? Na verdade, esse é um grupo de estudos que tem como intenção estudar astrologia, né? Assim, de especificar bastante os assuntos, mas não só para quem é astrólogo já, né? Tem outros estudantes de astrologia que também participam do grupo e contribuem bastante com conteúdo e também com perguntas, tanto eu quanto o Paulo, a gente se pergunta coisas, é fantástico. Foi uma troca excelente, a gente pretende continuar, né, esse grupo de estudos. Agora a gente vai para a astrologia mundial, mas a gente completou os estudos das casas astrológicas, desde a parte de classificação das casas, né, os estilos assim de cálculo de casa, aí falamos sobre as classificações específicas, né, casas angulares, cadentes, excedentes, diurna, noturna. Aí falamos sobre os significados também de cada casa, ficou muito bem explicado, excelente. Todos os encontros estão no YouTube, né? E eu também compartilhei os encontros na minha página do Facebook e andei publicando também nos stories, no link da bio aqui no meu Instagram. Assim, foi fantástico, bem rico essa troca de conteúdo, para ver, assim, também o ponto de vista de cada autor sobre a interpretação das casas, né? E também essas formas diferentes, né, de interpretar, de lidar, como que fazer essa interpretação das casas. Então foi bem rico essa troca de conhecimento. Mas eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre as casas astrológicas num sentido mais simples, né? Porque tem gente que acha que não sei se tem paciência para assistir tudo, ou fica um pouco assustado, né? Com medo de não dar conta do conteúdo. Mas assim, ficou muito bem explicado. Até quem não entende nada de astrologia pode estar acompanhando esses vídeos no YouTube, porque eles ficaram bem explicadinhos desde o começo. Quando a gente monta o nosso mapa astrológico, o nosso mapa natal, num site, ou algum astrólogo monta pra gente, alguma coisa assim, às vezes a gente vem ver a mandala, né? A roda, o círculo normalmente. Também tem a forma quadrada, mas normalmente é o círculo, né? E às vezes a gente vê por escrito, né? Por exemplo, Sol em Touro na casa 5, né? Mercúrio em Gêmeos na casa 6, né? Às vezes a gente vê dessa forma, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente vê o desenho, às vezes o desenho do círculo, às vezes o desenho do quadrado, né? E aí a gente sempre tem esse contato com as casas, mas muita gente não sabe o que são essas casas, o que elas querem dizer, né? Hoje mesmo estavam perguntando pra mim sobre se sempre é o Sol, nem sempre é o Sol que é mais forte no mapa astrológico, né? Porque a gente tem outros astros também. Então nós temos todos os signos, todos os astros e temos as 12 casas, né? Pra gente entender o que são as casas, a gente tem que entender o significado delas num plano mais material e no plano de simbologia do significado delas dentro de uma interpretação de um mapa, né? Então vamos partir primeiro do aspecto físico, né? Lembrando que um mapa astrológico é um mapa dos astros. Mapa significa um caminho, um desenho, né? Uma forma bidimensional de retratação de muitas vezes algo que é tridimensional, né? Então nós temos o céu, os astros, todo esse posicionamento, sempre com base no nosso ponto de vista terrestre, né? Do ponto de vista do observador. Porque como a astrologia foi desenvolvida? Os astrólogos, os estudantes, né, astrônomos na época também, né, dependendo do que você queira chamar, tanto faz, né, era a mesma coisa na época, eles olhavam para o céu e percebiam o movimento dos astros e delineavam esse conhecimento com base no seu próprio ponto de vista. Então as casas nada mais são do que uma projeção de delineação terrestre. Né? O que eu quero dizer com isso? Que as casas são espaços de visões do céu visível e não visível, ou seja, nós temos não só o céu que a gente está olhando ali, né?
O céu não é um disco que está sobre a nossa cabeça. Ele parte da linha do horizonte, né? Todos os astros se projetam de leste para oeste. Aqui é de leste, né? Aqui é leste e lá é oeste, dentro desse meu ponto de vista aqui. Tanto que o sol está se pondo ali na minha frente. E nós temos essa delineação de um horizonte a outro e, consequentemente, também a parte de baixo, né, não visível, que está abaixo dos nossos pés, porque é do ponto de vista da Terra. Por isso que é tão importante a gente lembrar. Eu sei que não é os astros que giram em volta da Terra, né? A gente sabe dessas coisas, os astrólogos sabem. Só que a astrologia, ela serve para o quê? Para a Terra, para nós, seres humanos. Por isso que o ponto de vista terrestre é tão importante. Porque eu não estou querendo saber só o movimento dos astros, eu quero saber o movimento dos astros e a correspondência disso com os eventos aqui na Terra. Por isso que as casas astrológicas são tão importantes para delinear isso, né? Porque elas vão fazer essa divisão do céu. Então, nós vamos ter essa primeira linha, que é a linha do horizonte, que vai dividir entre o céu diurno e o céu noturno, o que a gente consegue ver sempre, né? Onde o sol aparece durante o dia, né? E depois a parte que a gente não consegue ver, que é onde o sol está durante a noite, né? E, consequentemente, nós vamos ver também todos os astros fazendo esse caminho durante as 24 horas, né? E aí, se a gente divide também uma outra linha vertical para marcar onde o sol passa no ponto mais alto durante o dia, que normalmente é meio-dia, é claro que depende da linha, se a gente está mais perto da linha do Equador, fica mais fácil de ver o sol em cima das nossas cabeças. Se nós não estamos perto da linha do Equador, fica mais difícil, né? Daí tem essa mudança, essa modificação. Mas no geral, então nós vamos ter essa linha horizontal e vertical. E aí nós vamos subdividir esse quadrante, né? Essas 4 partes, em outras 3. Então nós vamos ter um total de 12 espaços. 6 espaços noturnos e 6 espaços diurnos. E as casas sempre vão depender do observador. Então, não importa se eu tô aqui, se eu tô no Japão, se eu tô na Europa, se eu tô nos Estados Unidos, né, se eu tô na Austrália, não importa. Vai ser sempre a mesma delineação. Só que os astros, conforme onde eu estiver, vão estar transitando em lugares diferentes dessas casas. Então, por exemplo, agora, aqui onde eu estou, o Sol está transitando na casa 6, porque ele já se pôs, né? Ele já desceu um pouco da linha do horizonte, ele está na casa 6, só que se eu estiver em outro lugar do mundo, ele vai estar em outra casa, porque ele vai ter nessa movimentação, né? Dentro desse momento. Então, por isso que é importante o local, o dia e o horário, que a gente vai ter essa configuração. Por isso que a gente não é só o nosso signo solar, né? Nós temos todo esse posicionamento geográfico, né? Todo esse posicionamento cartográfico, no caso, né? Do mapa, e dos astros e dos planetas, e toda essa combinação. E o que eu tenho para falar aqui, também, além desse significado, para a gente se localizar do que é fisicamente, que não é físico, né? São só repartições. A gente também tem o significado simbólico das casas. O que significa, dentro de uma interpretação de um mapa astrológico, as casas? As casas são como se fossem palcos, né? Temas, assuntos, né? É como se fossem lojinhas, departamentos, né? Do mapa, daí no caso seria de uma empresa ou de uma pessoa, ou da pergunta, né? Se for uma pergunta horária, da letiva. Então, cada casa, elas vão ter significados. Por que eu falo significados? Porque a gente dificilmente vai conseguir resumir as casas astrológicas numa palavra só. Quando colocam isso, pode saber que assim, pode ser realmente aquela palavra, mas existem várias outras, né? Por exemplo, o ascendente, que é a casa 1, né? Que a gente combinou de falar sobre isso hoje. Ela não tem nada a ver com aquela coisa do eu sou, que a gente vê por aí, né? Muito comum em sites de astrologia, principalmente com a astrologia moderna. Ela marca o movimento de início do mapa astrológico.
né? Porque é quando o sol vai começar a nascer no horizonte naquele dia em específico, né? Começou a nascer naquele dia em específico, ou vai começar, né? Dependendo se tá de madrugada ainda. Então, aquela linha do horizonte, né, que vai marcar a casa 1, o ascendente, não vai ser simplesmente o início do mapa, mas o início da pessoa, marca o nascimento. Então, consequentemente, todos os inícios da pessoa, um pouco da projeção pessoal, né, do início da pessoa, um pouco do aspecto físico também, né, basicamente. Mas não tem relação, por exemplo, com como eu me apresento para o mundo. Isso é história, né? Nós somos o que somos, né? Depende muito de muitas outras coisas, não tem como delinear simplesmente isso. E é claro que tem pessoas com o mesmo signo ascendente, assim como existem pessoas com o mesmo signo solar, com o mesmo signo lunar, só que é a configuração toda que vai dar a diferença. Então, por isso que eu não posso afirmar assim, todas as pessoas com ascendente em touro vão ser mais pacíficas, né? Todas as pessoas com ascendente em leão são extrovertidas. Porque isso não tem coerência. Primeiro porque a ação não se define simplesmente com o ascendente, né? Ela vai ter relação também com o temperamento da pessoa, com a mentalidade da pessoa, com a forma de agir da pessoa, que é uma série de configurações, né? É uma pergunta aqui. Fale sobre os melhores livros para estudar astrologia. Quais os melhores para você? Meu Deus do céu. Eu prefiro passar isso por escrito, alguma coisa assim, algumas coisas que eu conheço. Mas o que eu mais estudo mesmo assim, de livro, é muito complicado você começar estudando com livro. Porque a maior parte já chega numa parte mais de aforismos, né? Não tanto introdutórias, assim. O livro que eu li, que eu gostei bastante dessa parte introdutória, que eu achei bem didático, mas ao mesmo tempo com uma explicação bem precisa, é o livro do Marcos Monteiro, que eu acho que você já conhece, né? Que a gente trocou mensagem já. Mas já fica a dica para quem quiser dicas de livro. O livro da Introdução à Astrologia Ocidental, do Marcos Monteiro. Tem uma linguagem super simples, mas ao mesmo tempo, assim, é muito fantástico, assim, muito interessante mesmo. Vou falar sobre o descendente, sim. Então, o ascendente, ele vai falar desses assuntos, basicamente. Não vou explicar todos os significados, mas é a casa mais forte do mapa, né? Porque ela é angular. O que quer dizer angular? Ângulo. Marca uma angulação, marca um ponto específico, né, de força. Lembra que eu falei da linha horizontal e vertical? Então, as casas que estiverem nesses pontos, elas são mais fortes, porque elas vão marcar algo, né, muito mais, são assuntos mais fortes. O mapa, os astros que estão nessas casas possuem mais força. Vou aumentar o brilho aqui que eu tô sumindo. Pronto, melhorou. E aí a outra casa mais forte angular é a casa 10, que está no topo, no alto, né, no ponto mais alto. Essa casa 10, já falei muito sobre ela aqui no Instagram, que ela significa tanto a parte de, né, externa, mundo. Se vocês fazerem uma brincadeirinha, né, divide ali um círculo em 12 partes, igual eu te ensinei, e joga umas palavras ali do que vocês acham que significa cada espacinho. É muito provável que vocês acertem pelo menos algumas, porque é muito óbvio. Então, se está no alto, tanto que o astro vai ter uma força, né, uma dominância ali, significa essa parte de reconhecimento profissional, sucesso profissional ou não, né? Essa parte de trabalho, de contribuição, e também significa a mãe, né? Tem um significador materno, né? Que é aquela que nos dá a luz, que nos dá a vida. E é uma casa extremamente forte também. Então, os astros que estão posicionados tanto no ascendente quanto na casa 10, depois a casa 7, depois o fundo do céu, eles vão ter muita força, dentro dessa ordem, tá? Essa ordem que eu tô falando. Depois nós temos o descendente, que é o contrário do ascendente. Então, enquanto o ascendente vai falar do eu, a casa 7 vai falar do outro, né? O outro no sentido de igualdade. Então, são parcerias, contatos, relacionamentos, sejam duradouros ou não, né?
são os inimigos declarados também, porque eles estão à vista ali, né, em pé de igualdade. Então é muito interessante observar que é uma casa de pessoas, significa as outras pessoas, né? Depois nós temos a casa 4, o fundo do céu. É onde geralmente é perto da meia-noite, ali quando o sol está transitando nesse local. E dali, a partir daquela casa, só acende, né? É o ponto mais baixo. Significa as raízes, né? As heranças familiares. Significa o pai, que é o nosso principal doador de herança familiar, né? Porque na constelação familiar, na visão sistêmica, o pai é o que começa passando a herança genética, né? A herança familiar a partir do primeiro filho do homem, né? A contagem de filhos se dá a partir do homem. Então, o primeiro filho do homem, seja homem ou mulher, vai receber mais influência, né? Mais contato da família paterna. Então, se há uma tendência de expressar características familiares, sejam elas não tão agradáveis, mas mais agradáveis também, vai ser dessa família do pai. Aí o segundo filho fica para a mãe, o terceiro para o pai, né? E assim consecutivamente. Para você, como a perspectiva simbólica está presente no seu cotidiano? Eu vejo astrologia em tudo. É muito doido isso, né? Mas é engraçado, eu gosto muito disso. Então, eu gosto muito de olhar o céu. Eu moro num apartamento que tem as janelas assim, né? Ele tem uma certa altura e eu consigo ver o sol nascendo, entre aspas, né? E se pondo. Então, o tempo todo eu tô em contato com o sol, observando, né? Essa relação e percebendo dentro da rotina, os horários, né? Fazendo correlações de brincadeirinha, assim, sabe? Percebo também as pessoas com quem eu convivo, faço analogias também com os significados principalmente dos temperamentos, com relação à alimentação, tenho muito esse cuidado, né? Então minha mãe, ela é bem né? Meio melancólica, fleumática, ela deve estar até assistindo aqui. Então eu adoro brincar com ela e colocar um gengibre na comida, vou lá na casa dela, a gente faz almoço juntas. Aí eu coloco uma pimenta, alguma coisa assim, ela detesta a pimenta. E a gente vai brincando com isso, né? Dentro desse simbolismo, que é uma coisa simbólica, né? Mas fazendo esse contato com a astrologia também. Porque, na verdade, quando eu começo a estudar astrologia, não é simplesmente ver mapa natal, ler mapa natal, ou mapa horário e sair respondendo coisas, né? É o funcionamento de toda a natureza, de tudo. Então eu consigo fazer o conteúdo ficar bem mais abrangente, bem mais dinâmico, né? Interdisciplinar, eu acho que é a palavra certa. De perceber essa correspondência entre todos os assuntos, né? Vendo como uma coisa só. E sempre tento manter essa postura de distanciamento para conseguir ver esse leque de conteúdo e de como as coisas funcionam. Desde do clima, do movimento solar, até essas coisas simples no dia a dia, né? De rotina, com comida, com humor, com essas coisas assim, sabe? Eu acho muito interessante. Com as pessoas, o comportamento das pessoas, né? Como as coisas vão funcionando, sabe? Eu acho isso muito fantástico. Talvez eu consiga lembrar de mais exemplos em outro momento, mas isso foi o que me veio mais forte, que acho que tá mais presente mesmo, né, no meu dia a dia. Então, depois, se eu lembrar de outras coisas, ou se alguém quiser lembrar de mais coisas e comentar aqui como é que vocês percebem essa perspectiva simbólica, né, no dia a dia, no cotidiano, pode falar. Eu já fiz alguns textos, inclusive, falando sobre isso, sabe? Eu coloquei essa relação dos temperos, né? Bastante. Agora já dos elementos também. Depois eu vou dar uma procuradinha aqui no meu feed e posto nos stories também. Mas como eu estava falando da relação das casas angulares, né? Desses ângulos, é quando elas dão mais força para os astros. Então, quando a gente tem algum astro posicionado numa casa angular, ele vai ter uma presença mais forte na nossa personalidade, na nossa vida, né, na nossa expressão.
mesmo que eles estejam em casas que não correspondam exatamente a quem somos, mas tem muito essa força. Então, o regente dessas casas também vai ter bastante importância. Depois eu postei nos stories sobre dignidade essencial, que é importante dar uma olhada também. Eu não vou dar muitos detalhes técnicos agora, porque o objetivo aqui não é uma aula, mas simplesmente falar um pouquinho do significado das casas. E aí, para interpretar esse significado das casas de uma forma mais simples, se você não entende astrologia, é pegar, ver se tem algum astro naquela casa, é claro, né, algum planeta naquela casa, mas principalmente ver qual astro que rege o signo da cúspide daquela casa, da portinha de entrada daquela casa, né? Então, se você tem ascendente em Leão, olha o Sol. Se você tem ascendente em Peixes, olha o Júpiter. Se está dignificado ou não, se está facilitado ou não. E aí você vai perceber se aqueles assuntos daquela casa vão estar mais desagradáveis ou agradáveis, né? Da mesma forma, os signos das outras casas, né? Você vai vendo os outros assuntos também. Imagino que você goste de ler e de literatura no geral. Durante a leitura de um romance, por exemplo, você se esforça para analisar a narrativa a partir de uma perspectiva astrológica? Como? Olha, eu vou confessar para você que faz bastante tempo que eu não leio nada que não seja conteúdo de estudo. No máximo, alguns poemas. Inclusive, os últimos poemas que eu li tiveram relação com astros ou alguma coisa desse tipo. Alguma coisa hermética ou cabala, alguma coisa assim. Foram os últimos que eu li. E é mais isso. E aí, naturalmente, que a gente pega, né, o conteúdo astrológico, porque astrologia e hermetismo e cabala tá tudo muito junto, né? Já fiz alguns textos, inclusive, brincando com a simbologia do conteúdo das leis herméticas e a simbologia dos signos já. Já fiz isso. Muito interessante. E assim, até às vezes já aconteceu... Não é Fernando Pessoa. São 2 autores locais. Por incrível que pareça, minha cidadezinha é Campo Mourão. E um é daqui de Campo Mourão e o outro é de Mamborê, uma cidade menor que tem aqui. E os 2 são bem estudiosos, assim, de assuntos mais esotéricos, né? E escreveram poemas. E eu gostei bastante dos livrinhos dele. Depois eu vou tirar uma fotinho e mando pra vocês também. São fantásticos. Eu acho que saiu reedição faz pouco tempo. Eles estavam trabalhando, até andei conversando, porque foi o avô de um amigo meu que escreveu. E o outro eu não sei se tem edição impressa. Se vocês forem daqui, deve estar na biblioteca. Agora, pra comprar pela internet, eu já não sei. Mas quando eu vejo filmes, alguma coisa assim, eu acabo pegando alguma coisa, né? E às vezes tô lá no meu pai, final de semana. Meu pai é muito da TV, meu pai e meu irmão são muito de série, TV, essas coisas. Então meu modo de socializar com eles é esse, eu sento do ladinho deles e assisto. Eu gosto de fazer muita análise dos personagens, assim, sabe? Como não é normalmente não são histórias assim muito complexas, de desenvolvimento, assim, é mais comédia, bobinha, série curta, assim, eu analiso muito o comportamento das personagens e utilizo muito o eneagrama, né? Vejo um pouco do temperamento, sim, mas eu gosto muito de tentar descobrir o eneatipo das personagens, né? Ah, aquele ali é um 5 total, olha que nerd total, né? E aí eu vou fazendo essa brincadeira. Olha aquele ali, competitivo pra caramba, quer mandar em todo mundo, né? Deve ser um 8 ou um 3 por ali, né? Então eu vou fazendo essa brincadeira comigo mesma. Mas no geral é mais isso. Sempre aplico o meu conteúdo que eu estudo nas coisas que eu vejo, né? Tô sempre estudando. Até quando eu vou na missa, eu tô sempre prestando atenção, às vezes consigo ligar alguma história com algum simbolismo astrológico também. Eu acho muito legal isso. Ai, meu Deus do céu, que pergunta doida aqui, calma aí. Escorpião com lua em Capricórnio, Vênus em Libra, e é algum sinal kármico? Porque pensa em um gênero difícil de viver.
Eu recomendo que você assista a live desde o começo, porque eu expliquei aqui a importância da gente olhar o mapa como um todo, né? A gente tem aqui, ó, quer ver? A Lua em Capricórnio tá em debilidade e Vênus em Libra tá em dignidade, né? Então, e Escorpião, Sol em Escorpião tá peregrino, tá neutro. Então a gente tem, assim, prós e contras, digamos assim, sabe? Só que vai depender do ascendente, das outras casas, do posicionamento no geral. E é claro, quando a gente tem alguma dificuldade de conviver com alguém, a gente tem que sempre se perguntar, né? Como eu estou facilitando a relação? Como eu posso facilitar a relação, né, com a outra pessoa? Isso é muito importante. Se você quiser analisar em específico esse mapa, eu preciso da data de nascimento, do local, da cidade de nascimento e do horário certinho, né? Manda para mim os dados por mensagem e a gente agenda uma consulta. Então tem como analisar bem específico e ver como que você pode melhorar os seus relacionamentos no geral, não só com uma ou outra pessoa em específico. Porque o que eu consigo observar é que existem algumas pessoas que têm facilidade em lidar com todo mundo, né? Por mais difícil que seja a alguém, tem alguma pessoa que vai saber lidar com ela, né? Nossa, mas essa pessoa é tão difícil de lidar, tem tanta dificuldade de lidar com ela. Como ela tem amigos, né? Como é que ela tem pessoas que gostam dela? O que será que acontece? Então é muito importante a gente observar como que a gente se comporta dentro de uma relação. E é natural, porque como existem pessoas que funcionam de formas diferentes, a gente não pode impor a nossa forma de ser e de pensar no outro. É normal ter desavenças, né? Desencontros. Mas existe também essa possibilidade de flexibilidade para conseguir, né, lidar com todo mundo. Talvez a pergunta exija uma resposta abrangente demais, mas como a astrologia ajuda a entender mais da condição humana? Condição humana em que sentido? Manda pra mim em inbox e aí a gente continua conversando, porque agora eu preciso finalizar a live, tá? Eu sei que ela não foi muito longa hoje, mas eu tô preferindo fazer as lives um pouquinho mais curtinhas, porque depois eu posto elas mesmo. E aí eu posso depois dar continuidade dentro desse assunto. Achei muito legal a participação de vocês hoje com as perguntas, tá? Amanhã eu vou fazer live de novo, ok? Provavelmente por volta desse horário. Se eu mudar alguma coisa, eu aviso lá nos stories, aviso vocês. Grata pela participação e até a próxima!